queridos! Tudo bem com vocês? Queridos, quem nunca teve curiosidade de ver um anjo? Nós vemos na Bíblia vários relatos, que anjos do Senhor vieram trazer respostas. Vimos com Abraão, vimos com Isaac, Jacó, com Gideão. Então, eles são reais, eles existem. E sempre bate essa curiosidade na nossa vida, de contemplar com os nossos próprios olhos as grandezas de Deus, um anjo de Deus. E eu tinha essa curiosidade. E aí eu comecei a fazer campanhas de oração, buscando e sempre falando: Deus, me mostra um anjo, Deus, me mostra um anjo. E aí eu me recordo que eu comecei uma campanha e eu orava todos os dias, das 10 da noite até meia-noite. Eram 2 horas sem tirar o joelho do chão, com este propósito, não só mesmo para ver anjo, mas também para buscar os dons de Deus, os dons de cura, de libertações. E eu começava a fazer essa campanha, clamando, orando, buscando a Deus. E nessa época, eu estava aí praticamente uns 7 meses convertido já, e eu já estava buscando a presença do Senhor, e eu era solteiro. E eu comecei a namorar esse tempo, uma pessoa que foi na igreja, também aceitou Jesus naquele momento e tal. E aí eu estava sozinho, a gente foi conversando. E nessa campanha que eu estava buscando a Deus, Deus me mostra um anjo. E daí comecei a esse namoro. E aí eu estava na campanha das 10 à meia-noite, na oração. E aí ela sempre me ligava exatamente nesse horário que eu ia orar. Me ligava, eu falava, vou para a oração, então tá bom. Mas mesmo assim a gente ia se enrolando, daqui a pouco as 2 horas já começou a reduzir para 1 hora, para 40 minutos, porque a gente ficava naquelas conversas no horário que eu estava na campanha de oração. E aí, meus irmãos, eu também estava em umas campanhas de jejum, buscando a Deus. E aí um dia eu lembro que numa madrugada eu fui para o monte. Fui no monte orar. E lá eu comecei a buscar a presença de Deus e a glória de Deus tomou conta daquele lugar. Eu tinha sido recém-batizado com o Espírito Santo de Deus, então eu começava a orar, daqui a pouco, sabe aquele primeiro amor, aquela virtude, aquela glória. Meu irmão, eu ficava maravilhado com tudo aquilo que eu estava sentindo, porque era novo, Igual os irmãos viu, eu vim das drogas, vim do mundo lá perdido, e eu não sentia essa sensação, essa alegria, essa paz, esse mover. E tudo isso era novo para mim, eu achava fantástico. Irmãos, pra você ter uma ideia, eu nem dormia à noite de medo quando eu fui batizado pelo Espírito de Deus, eu não dormia com medo de acordar no outro dia e não ser real, sabe? Não voltar mais a falar em línguas, não sentir mais aquela glória, então eu ficava com medo de perder aquela glória, aquela graça, aquela virtude dentro de mim. E aí, eu saiu do monte, umas 3 horas da madrugada, mais ou menos, e orando a Deus, buscando. E aí Deus me deu uma visão, eu deitei, Deus abriu uma visão e eu fiquei maravilhado quando eu vi de costas. E olha só o que aconteceu. Quando eu vi de costas, eu vi umas asas enormes, que abria, branca, enorme. E eu falei, começava a dizer, meu Deus, Deus está me mostrando um anjo, Deus está me mostrando um anjo. Quando vira para mim, meu irmão, eu olhei, essa pessoa, era uma pessoa que estava com umas unhas vermelhas enormes, uma roupa toda meio que vermelha, apertada inteiro, com um salto enorme, E quando virou, ele tinha semelhança da pessoa que eu estava me relacionando naquela época, E quando abriu assim, aí eu falei assim, não, mas não é um anjo, E aí a voz de Deus falou comigo: o espírito de Pombagira está tentando te derrubar. Irmãos, quando eu ouvi essa revelação, era coisa nova para mim. Eu ouvindo a voz de Deus e Deus me mostrando, e para você entender a revelação de Deus, Deus ali quando te mostra alguma coisa, Ele te dá o discernimento. Então,
quando eu vi aquele que parecia ser um anjo, era um anjo e era um espírito, meu irmão, que é conhecido, né, aqui por muitos lugares, centro de Umbanda, esse tipo de coisa, como um espírito de pombagira, né, que vem para te enganar, seduzir, para tentar te afastar. E era o que o inimigo estava tentando fazer, tentando tirar eu das orações que eu estava fazendo, do foco que eu tinha de orar 2 horas por dia para buscar a presença de Deus. E aí Deus, ele viu que se eu continuasse daquela forma, eu ia ter uma queda, eu ia cair. E ele me deu uma revelação para mim, abrir os olhos. Ele diz: abre o teu olho, meu irmão. E depois naquele dia, claro que a nossa briga não é com pessoas, né? As coisas não são com pessoas. A nossa guerra é contra o diabo, né? E eu descobri que a pessoa não tinha se convertido nada, era só na minha frente, né? Mas é que a intenção, na verdade, do inimigo estava usando aquela pessoa para tentar me derrubar e me afastar da presença de Deus, né? Então, enquanto eu orava, pensando que Deus ia me mostrar um anjo de verdade, que Deus ia me mostrar, meus irmãos, um anjo de recado que vinha, igual Gabriel, Miguel, né? Deus, ele, na verdade, foi muito melhor. Deus, ele me abriu meus olhos, mostrando para mim que tinha um espírito do engano querendo me derrubar e me afastar de Deus. Por isso a importância de você orar, a importância de você buscar Deus, porque quando você se posiciona desta forma, Deus, ele abre os teus olhos, Deus revela para você aonde está o problema e não deixa você cair, amém? Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez, você que não está inscrito, vem fazer parte dessa família, se inscreva no canal. E você, meu irmão, que assistiu esse vídeo, deixa o seu like, que é muito importante, tá bom? Você teve experiência com Deus? Viu alguma coisa grandiosa de Deus? Põe nos comentários aí. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.